Diga comigo, por causa disso, há entre vós fracos, doentes e muitos que já morreram. Ok? Muito bem. Então hoje é o dia dos pais, eu quero conversar com os pais. Por causa disso há entre vós fracos, doentes e muitos que já morreram. Nós temos um problema muito sério, que é o problema do homem, cabra macho. Nós temos um problema que é o cabra macho, o homem. Porque nós estamos vivendo num tempo que nós estamos numa crise de identidade masculina. A gente não sabe como é que um homem deve ser. Qual seria o homem ideal? Como que seria esse homem? Eu sei que a coisa vai se desfigurando com o passar do tempo e a gente já não tem mais a referência de quem é um homem. E a gente precisa de referência para viver. Ok? Se a gente não tem uma referência, a gente se perde. A gente precisa de uma referência. Como é que é ser homem? Quem é o homem? Quando você pensa no homem, quem vem à sua mente? Quem é o homem que você olha e diz, eu quero ser que nem esse cara aí? Quem é ele? Como é o nome dele? Qual é a cara dele? Qual é a face dele? Como é? Alguém perguntou como é? Quando você pensa no homem, quem vem à sua mente? De quem você se lembra? Se você tem um homem que você pode olhar e dizer, essa é a referência de homem, é isso que eu quero ser. Quando você pensa, não é o caso, vou só abrir um parênteses aqui. Quando você pensa em ser mulher, quem é a mulher que você olha e diz, essa daí que eu quero ser? Quem é a mulher? E quem é o homem? Nós começamos tanto a ficar desfigurados, que nós começamos a perder as nossas identidades de indivíduos, de pessoas e de seres. Então hoje os nossos referenciais são os referenciais da telinha, são os referenciais do cinema, são os referenciais dos caras que estão no morro, dos caras que estão carregando fuzil, dos caras que estão traficando, dos caras que estão roubando, dos caras que estão fazendo... como é que chama? Cartãozeiro, sei lá. Quem são as nossas referências? Eu estava no enterro com a minha esposa, já falei isso para vocês. Mas aquilo nos chocou, o que a gente viu naquele dia. Nós estávamos no enterro, num velório, e um monte de criancinhas cercaram a Marta, minha esposa. E começaram a Martinha começou a puxar assunto com eles, a conversar com eles e perguntar para eles o que é que eles gostariam de ser quando crescessem. E um deles disse, eu quero ser bandido, eu quero ser traficante, eu quero andar no Land Rover. Eu quero andar no Land Rover cheio de metralhadora dentro. Uma criança de 9 anos. Esse era o sonho dele. Era isso que ele estava projetando para o seu futuro. É essa a referência. Agora, por que você acha que isso acontece? Por que você acha que a referência que você, mulher, tem, não é uma mulher? Eu tive uma... A minha palavra é direcionada para homens, tá bom? Eu vou pegar só esse ganchozinho e vou parar de falar de mulher, vou falar de homem. Hoje é dia dos pais, então presta atenção. Mas teve um repórter do Brasil, muito famoso, me parece que numa entrevista, estavam comentando que o número de mulheres no Brasil era tanta para tantos homens. Eram muitas mulheres para poucos homens. Ele disse, mulheres não. Aí ele disse, um nome lá que começa com P, depois é U, depois é T, depois é A. Ele disse, mulheres não. Aí disse esse nome. Ah, isso sim. Gente, não é um religioso que está falando. É um cara do mundão que está dizendo, mulheres não.
Não venha me dizer que mulheres estão em quantidade maiores do que homens. Mulheres não, é um tipo de ser que não é mulher. Não vai sujar o nome mulher. Mulher é diferente. O que você tem são mulheres vulgares. Agora, mulher está em extinção. Então, só reflete isso aí, tá bom? Porque a minha palavra realmente é direcionada para os homens. Agora, imagine. Qual é a referência de homem que nós temos? Veja, se nós mexermos no homem, a gente mexe em toda a estrutura da sociedade. Se a gente conseguir mudar a cabeça do homem, a gente muda toda a sociedade. Ele é a base da sociedade, é o homem. Destrói ele e o resto desaba. Então a pergunta que o apóstolo Paulo, a afirmação que ele coloca aqui é: por causa disso há entre vós fracos, doentes e muitos que já morreram. Eu estou pegando esse versículo e estou tirando fora do contexto por minha responsabilidade. Ok? Não é disso que Paulo está falando. Mas eu quero puxar isso aqui e dizer o seguinte: por causa do homem não assumir o seu papel de homem, é que nós temos na nossa sociedade pessoas fracas, doentes e muitos que já morreram. Eu pergunto o seguinte: quando é que nós homens vamos assumir postura de macho? Já não basta a gente ver as crianças entrando nas drogas, as crianças entrando nas facções, as meninas se tornando prostitutas, se tornando mulheres vulgares. As músicas que ouvem são músicas vulgares, são músicas de apologia à imoralidade. Quando é que vocês, homens, vão se levantar e serem pastores de suas casas, pastores de suas famílias, e serem aqueles que Deus os chamou para ser? A sua casa está desabando, a sua família está desabando e você não faz nada? Quem que você está esperando vir para fazer alguma coisa, para salvar a sua família? Então veja, por causa disso, há entre vós fracos, doentes e muitos que já morreram. Junto com isso vem pobreza. Junto com a imoralidade, junto com a violência, vem pobreza. Essas coisas andam juntas. Imoralidade sexual, violência e pobreza, elas andam juntas, elas são inseparáveis. Em todo lugar que você vir, a imoralidade sexual, a violência vai estar junto. Qualquer lugar, a violência vai estar junto. E o próximo passo é pobreza. Qual é a quantidade de pessoas que estão hoje estendendo a mão e dizendo: por favor me ajude, por favor me socorra? Faça. Quanta gente? Por causa disso há entre vós fracos, doentes e muitos que já morreram. Por que isso está acontecendo? Por causa da qualidade de homens que nós temos. Eu vivi num ambiente de mulheres. E era comum a gente ouvir essa frase: nenhum homem presta. Essa frase eu ouvi centenas de milhares de vezes. Nenhum homem presta. As mulheres que diziam essa frase, elas estavam sendo injustas no que estavam dizendo? Não, era a experiência da vida delas. Eu olho e o que eu vejo é: nenhum homem presta. Para todos os lugares que eu olho, homem não presta. Como é que ela se percebe insegura para se entregar a um homem? Aí a gente vem para a igreja e diz: mulheres, submetam-se aos seus maridos. E elas dizem: eu? O quê? Submeter a marido? Agora, o que a Bíblia diz? Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se houver um homem capaz de amar uma mulher ao ponto de se matar por ela, duvido que essa mulher não se submeta a ele. Duvidodó. Então a dificuldade da mulher se lançar, a dificuldade da mulher se submeter é porque aquele que se propõe a amá-la não está disposto a dar a vida por ela. A esculhambação começa aí. Porque a mulher não vai se submeter ao homem. Não se submetendo ao homem, houve um rompimento espiritual.
Porque a Bíblia coloca do seguinte modo: primeiro é Deus, depois vem Jesus e depois o homem. Isso é a escala de autoridade. Primeiro é Deus, depois Jesus, depois o homem, depois a mulher, depois os filhos. Vocês estão junto comigo? Olha para mim. Então, essa é a escala de autoridade. Os filhos se submetem aos pais, o homem se submete a Cristo, Cristo se submete a Deus. Rompa essa escala e a desgraça começa. Então, quando o homem deixa de ser homem, o que ele fez? Ele rompeu com Cristo. Quando ele rompeu com Cristo, a mulher não vai querer se submeter a ele porque ele não vai prestar. Ele não vai oferecer segurança a ela para amá-la, para proteger e cuidar dela. Não vai. Então o homem saiu debaixo da segurança de Jesus. A mulher não vai querer estar debaixo dela. E os filhos não vão querer estar debaixo da submissão deles. E daí começou a esculhambação. E a pergunta que eu estou fazendo hoje é: por causa disso há entre vós fracos, doentes e alguns que já morreram. E a pergunta é: vamos ver isso acontecer até quando para a gente tomar postura de homem? Porque é assim que está acontecendo. A pobreza está aumentando, o tráfico está aumentando, os bandidos estão dominando a terra. Por quê? Porque eu não sou homem. Porque quando eu sou homem, tudo que está ligado a mim começa a ser consertado, a ser reconstruído, a ser modificado, vida começa a chegar, prosperidade começa a chegar, riqueza começa a chegar. Você quer ver um exemplo? Quando a gente se casa, a gente pega uma mulher e vai para dentro de uma casa. Se a gente não sair da casa do pai e mãe, nós não prosperamos. Uma das coisas que mais atrapalha a prosperidade da família é quando não acontece o divórcio dos filhos com os pais. Eles ficam travados de crescimento. Eles não sabem, o homem não sabe ser homem, a mulher não sabe ser mulher. Por quê? Porque a sogra está se metendo, o sogro está se metendo, está socorrendo, está chegando lá, está se metendo na educação dos meninos, está se metendo no modo como ele trata a filha, e é aquela esculhambação. Não tem uma família, tem uma bagunça de família. Não vai haver prosperidade. Agora, quando eles saem da sua casa, como a Bíblia fala, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só casa. Esse ambiente tem prosperidade. Esse ambiente tem favor financeiro. Agora, o que a Bíblia diz? É que, ele diz assim, como é que fala a expressão? Deixa eu ver. Honrado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, porque ao devasso e profano Deus destruirá. Olha isso, honrado seja entre vocês o matrimônio, ou seja, o casamento, seja honrado. Porque aos devassos, ou seja, aqueles que vivem uma vida sexual fora do casamento, Deus os destruirá. E essa relação fora do casamento pode ser homem casado e pode ser pessoas solteiras. O sexo é abençoado dentro do casamento. Fora do casamento, o Senhor disse, eu o destruirei. Agora você diz, isso não acontece não. Cara, olha para a tua vizinha, olha para frente, olha para a tua família. E veja se uma família bagunçada sexualmente, se ela prospera, presta atenção. Não prospera. Um comportamento começa a puxar o outro. E quando você vai perceber, a vida ganhou proporções que você não tem mais domínio sobre ela. Como é que a gente faz para consertar tudo? Conserta arrependendo. A gente diz assim, olha, a igreja serve para quê? Para pregar o evangelho e dizer aos homens, arrependei-vos, porque chegou o reino de Deus. Aí você pergunta, eu vou me arrepender de quê? Dessas coisas. Se arrepender dos caminhos que você tomou, que você sabe, são contrários à vontade de Deus. Se arrepende deles e entra no caminho certo. Porque esse caminho te fará prosperar. Não somente você, como a sua esposa e os seus filhos. Não, mas eu quero fazer o que eu quero. Beleza, cara, não vai funcionar. Então o texto está dizendo, por causa disso há entre vós fracos, doentes e alguns que já morreram. E a pergunta é, isso vai acontecer até quando? Se nós entramos no caminho de Deus, você concorda comigo que coisas têm que mudar? Não faz sentido eu entrar no caminho de Deus e eu continuar fazendo a mesma coisa que o meu amigo ímpio faz. Não faz sentido eu continuar namorando do mesmo jeito que o meu amigo ímpio faz. Não faz sentido eu ser marido do mesmo jeito que o meu amigo ímpio faz. Não faz sentido eu ser mulher do mesmo jeito que a minha mulher ímpia é. Existe diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Os caminhos são diferentes, as propostas são diferentes.
O marido tem um desafio, amar a esposa como Cristo amou ao ponto de morrer por ela. E a esposa, ela tem a função de se submete a teu marido. Uma vez eu estava lá em casa, eu tenho uma brincadeira com a minha esposa, que é assim, faz tal coisa, aí ela diz, tu me manda? Aí nesse dia eu estava inspirado, eu disse, mando. Claro que eu mando em você. E eu ainda vou ler a Bíblia para você, porque a gente é crente, tem que estar na Bíblia, se não tiver na Bíblia a gente não presta, né? Aí eu digo, a Bíblia fala, como é que diz? O teu desejo, o Senhor fala para a mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Não adianta colocar palavrinhas aqui. Não, vamos interpretar, não tem interpretação. O teu desejo é para o teu marido e ele vai te dominar. E é mesmo assim que acontece. Agora, qual é o grande problema? É que esse homem que vai dominá-la é um homem que está louco de desejo e de vontade de protegê-la. Louco desejo de vontade de eu dou minha vida por ti. É esse homem que o Senhor disse, domina sobre a tua esposa. É fácil, querido. É fácil amar um homem que está disposto a morrer, a esposa amar seu esposo, que está disposto a morrer por ela. Outro dia, nós fomos para uma reunião bem difícil. Eu e minha esposa fomos para uma reunião bem difícil. Era uma reunião de reconciliação familiar. E, graças a Deus, nós fomos lá, levamos o irmão Oswaldo, a irmã Selma. E a ideia era que os membros da família estavam maus uns com os outros, estavam arranhados. E era muita gente arranhados uns com os outros. E o nosso trabalho lá seria gerar reconciliação, que esse é o ministério de Deus, gerar reconciliação. Então nós fomos. E graças a Deus, foi uma coisa muito linda. Aconteceu coisas maravilhosas lá. Mas teve um episódio específico que era a senhorinha, o marido tinha morrido. E o marido havia abandonado a esposa e foi constituído outra família, você compreende? E esse homem tinha falecido. Então, todos os netos, os parentes falando sobre o falecido, dizendo coisas boas, etc e tal. E a vozinha lá no cantinho dela não dizia nada. Quando todo mundo falou, eu perguntei, e a senhora não vai dizer nada? Ela disse, não vou dizer nada. Eu sei que a coisa continuou. Quando foi lá para as tantas, ela foi a primeira que recebeu oração. E quando recebeu oração, o coração dela mudou. E ela falou do que travava o seu coração. E ela carregava uma culpa dentro de si. E qual era a culpa? Que nos dias que antecederam a morte do ex-marido dela, ela sentia um desejo muito forte de cuidar dele. Mas eles não se falavam. Se ele estivesse no ambiente e ela chegasse, ele saía. Não se falavam. E naquele dia ela viu ele e sentiu um desejo, disse, deixa eu cuidar de você. Mas ela não falou. Quando foi dias depois, ele faleceu e ela carregou a culpa, dizendo, poxa, se eu tivesse cuidado, talvez ele não tivesse falecido. No caminho de volta, a minha esposa estava meio inquieta. E ela disse, mas como assim? A mulher foi traída, a mulher foi abandonada, a mulher foi deixada por outro marido. E ela carregava uma culpa porque ela não foi cuidar dele. E todas as pessoas falavam bem dele, não dela. E ela estava com um nó na cabeça. E ela disse, eu não sei, estou certo se eu faria isso não. E eu não respondi nada. Mas teve uma ocasião futura que eu disse, filha, pois se fosse você, supondo que a nossa relação não desse certo, e você constituísse um outro casamento, em algum momento da minha vida eu soubesse que você estava precisando da minha ajuda, pode ter certeza, eu ia lhe ajudar. Por quê? Por quê? Porque Marta é Marta. Será sempre Marta. Nunca mudará a posição que ela tem. Nunca. Ainda que a nossa relação não dê certo. Até a velhice dela e morte, eu vou cuidar dela.
Então, essa é a relação do marido que a Bíblia está buscando. É de um homem que vai amar a sua esposa ao ponto de dar sua vida por ela. E é esse tipo de homem que nós estamos em falta. Nós estamos vivendo tipos de homens que estão largando suas esposas, estão largando suas famílias, estão vivendo suas aventuras sem nenhum tipo de hombridade para cuidar deles. Ok? Então veja, eu fui cercado de mulheres que diziam: nenhum homem presta. Outras diziam: homem só presta para trocar lâmpada. O alarme tocou, gente. Não sei onde é, mas tocou aí. Homem só presta para trocar lâmpada. Mas o que é que nós temos percebido? O que nós temos percebido em muitas famílias, em muitas histórias, é que a presença masculina não tem nada que substitua ela. Você pode detestar o homem, pode ser odioso a figura do homem, mas a sociedade não funciona sem ele. Ele está destruído, ele está na lama, mas o nosso trabalho não é pisar em cima dele. O nosso trabalho é levantá-lo e fazer com que ele entenda quem ele é e qual a expectativa que Deus tem sobre ele, para que ele se torne quem ele foi chamado para ser. Queridos, presta atenção. O homem, ele é como se fosse o sol. A mulher é como se fosse a lua. O sol é um astro, a lua é um satélite. O que é o satélite? O satélite ele não tem luz própria. Quem é que tem luz própria? O sol, o astro. Aleluia. Então o que acontece? O astro, ele emite luz, ele emite radiação, ele emite potência, ele emite força. E o que acontece com o satélite, que é a lua? Só reflete. E quando o sol emite sua luz, a lua exerce o seu ministério sem problema. Quando o sol, que é o homem, faz a sua parte, a mulher vai fazer a dela sem nenhum problema. As ondas do mar, eu não conheço bem essas coisas, mas eu sei que a lua tem um efeito sobre o mar. Tem até aquele filme lá, do Jim Carrey, né? Que o Todo-Poderoso, né? Vocês lembram daquela cena? Magnífico aquilo. Então ele recebeu o dom do Todo-Poderoso, aí ele quer ter uma noite maravilhosa com a sua esposa. Então ele faz uma mágicazinha com o cachorro, né? O cachorro que mijava no sofá, agora levanta a tampa da privada e faz xixi, aí fecha, porque ele é o Todo-Poderoso, pode fazer tudo, né? Então ele pegou, deu uma turbinada na mulher dele, a mulher que tinha umas coisinhas assim, ele fez assim, né? Ficou umas coisas maiores. Então ele era o Todo-Poderoso, mudou a geografia do corpo da mulher, etc e tal. E agora, para a noite ser perfeita, estava faltando o quê? A lua. Então quando ele olhou para a lua, ele fez assim, né? Laçou a lua, puxou ela para bem pertinho do quarto. Então quando a mulher chegou, que olhou o quarto, nossa, que lua magnífica! E ali eu sei que houve uma atração, tiveram uma noite magnífica, aleluia, glória a Deus, foi forte. Mas aí o que aconteceu no dia seguinte? Alagações no mundo todo, né? Desordem no mundo todo. Os repórteres de todo mundo apavorados, e o que foi que aconteceu? A lua saiu do lugar dela. Só isso. Tira a mulher do lugarzinho dela e você vai ver a desgraça que acontece. Então Deus estabeleceu o homem, sol. Estabeleceu a mulher que reflete a luz que o homem manda. Se você mandar a luz errada, o efeito vai ser errado. Então vocês imaginam como isso é estratégico, minha gente. Como isso é estratégico. Então eu fico me perguntando, minha gente, que tipo de
cuidado você está tendo, meninas, para o homem que você está escolhendo? Que tipo de critério você tem? Homem não presta, e você o quê? Quem que você escolhe para estar do seu lado? Deixa eu dizer para você que eu acho que as elefoas, ou elefantas, não sei como é o feminino de elefante, elas são mais espertas do que muitas mulheres. Eu estava assistindo uma vez desses programas aí de animais, né, de planetas, e eu vi uma situação muito interessante, que era a elefanta estava no cio, e aí diz que ela começa a emitir um sinal de baixa frequência, sei lá como é, e elefantes que estão a um raio de não sei quantos quilômetros escutam a mensagem dela e se aproximam. Onde ela está. Quando os elefantes vão chegando e diz assim, vamos namorar, é nós, estamos juntos, e aí, você me chamou? Diz, tenha calma, cidadão. Aí quando o cidadão olha para trás, quem vem? Um bichão lá, correndo assim. Aí ela diz, embora vocês dois aí. Quer ficar comigo? Quero. Mostra aí como é que é. Aí eles começam os dois lá. Bum, e o outro, bum, e porrada, pá, e se matando, e se rasgando, e ela... Termina a briga, um desmanche e diz assim, não, dá pra mim não, vai-se embora. Aí o outro diz, pronto, é nós, estamos juntos com o Mário, não sei o quê. De repente, lá vem outro. Você pensa que é fácil, cidadão? Lá vem outro. Eu sei que depois do cara dar marretada no monte... Acabou? Tem mais não? Tem não. Só sobrou você? Foi. Pois é você que eu quero. Bora nós. Vão namorar, faz um bebezinho. Agora você sabe por que ela faz isso? Ela está escolhendo um macho que vai fazer um menino nela. Presta atenção. Ela está escolhendo um macho para fazer um menino nela. Por quê? Porque ela quer ter um filho macho como é o pai dele. A gente tem que trazer essa elefanta para cá, minha gente. A bicha é crente, a bicha é invocada. É você que eu quero para ser pai dos meus meninos. Ok? Estão prestando atenção nisso? Agora por quê? Porque ela sabe que os meninos dela vão enfrentar muitos desafios na vida. E se o pai que o gerou não for um guerreiro, não for um valente, não for um que arrebenta, ela vai criar menino fraco. Vai criar menino fraco. E ela diz, eu não quero menino fraco, eu quero menino forte. Então o pai dele tem que ser forte. A pergunta é, o macho que você está se relacionando, venceu o quê? O que ele venceu? Qual é o histórico dele de vencer coisas? De ser valente? De ser conquistador, de ser desbravador, de ser macho. Não precisa ter dinheiro, precisa ser macho. Porque se ele for macho, o dinheiro não é problema. Ele vai conseguir. Uma vez eu tinha uma vizinha aqui do outro lado da nossa rua, ele tinha 3 filhas. E teve uma delas que foi namorar com um rapazinho, e elas tudo universitárias, bem-sucedidas na vida, aquela coisa toda. Umas meninas com projeção social maravilhosa. Mas teve uma delas que foi namorar com um negrinho. Um negrinho pobre. E obviamente ele parece que não foi muito bem-vindo no ambiente familiar. E a menina insistiu, é ele que eu quero. E aquilo teve um debatezinho, uma discussão, não é? A gente participa do debate da vida dos outros, não é assim? Eu acho que devia ser assim, eu acho que devia ser de quê, eu acho que não devia, aquela coisa. A gente se mete, né? Onde a gente nem precisa ser chamado. O que acontece? O meu conceito é que a pessoa não precisa ser rico, não precisa ser branco, não precisa ser preto. Só quero saber de uma coisa, você é honesto? Sou. É trabalhador? Sou. Acabou a conversa. Porque a minha vida eu vou construir. Se ele tiver essas 2 características, sai do meio, porque ele arrebenta. Agora, foi preguiçoso, irmã, passa metro de distância. Preguiçoso vai te dar problema. É dependente emocional? Tipo, a gente não vai se encontrar hoje. Eu vou te deixar. Não deixa não que eu morro. Irmã.
Deixa logo. Antes dele morrer, deixa logo. Porque o que vai acontecer? Você está diante de uma pessoa absolutamente fraca, não sabe lidar com os desafios da vida, não sabe o que é sofrimento. Olha, deixa eu te contar aqui. Olha só uma frase aqui que eu achei muito interessante. Anderson Silva disse o seguinte: você não é curado no consolo de um pai, você é curado na ferida de um pai. Olha isso. Você não é curado no consolo de um pai, você é curado na ferida de um pai. Todo pai que ama o seu filho precisa feri-lo. Se o pai não fere o seu filho, ele não presta. Ele é fraco. O filho é curado na ferida do pai. Se o pai não gerou ferida. E o Anderson Silva contou a sua própria história. Ele contou que, eu vi rapidamente esse depoimento dele, mas, o que eu me lembro, ele já era um jovem ministro, e o pastor não queria consagrá-lo. Não queria impor mão sobre ele e consagrá-lo como ministro. Mas o pastor mudou de ideia quando foi, certo dia, marcou, estava certo, queria consagrá-lo. Mas antes de consagrar, o pastor ligou e disse: não vou consagrar mais. Mudei de ideia. E ele passou, Anderson Silva passou 11 anos ferido com esse pastor. 11 anos. Mas 11 anos depois ele voltou. E se reconciliou com o seu pastor. E baseado nas experiências que ele teve com o seu pastor, na experiência que ele teve com o pai dele, ele disse: nós somos curados não no consolo do pai, nós somos curados na ferida que ele nos causa. Porque o que se procura são homens que vencem. O que se procura são homens que arrebentam. O que se procura são homens que não se deixam parar. O que se procura são homens que têm fibras. O que se procura são homens como aqueles elefantes. Que briga, que arrebenta, que fere, mas sabe o que quer. Agora, o homem que na menor pancadinha que recebeu já caiu e fingiu de morto, não presta. Tem defeito de fabricação. Ok? Tem uma frase que diz que um leão, você não precisa ativá-lo para ser leão. Basta abrir a jaula. Abra a jaula. E você vai ver o que um leão faz. Então, se você é homem, você é leão. Você só precisa ser leão. E a floresta vai ficar em equilíbrio. A sua casa vai entrar em equilíbrio. Veja só, a mãe, ela puxa o filho para si, mas o pai expulsa de si. A mãe puxa o filho, o pai expulsa. Excesso de mulher estraga homem. Repitam comigo: excesso de mulher estraga homem. Quem manda na sua casa? Você ou sua mulher? Quem é o leão da sua casa? Tá o quê? Tá difícil decidir quem é que manda? Olha só, Isaías 53. Fala acerca de Jesus. Isaías 53, versículo 2. Pois foi crescendo como renovo perante ele, como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado, ele era rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, como um de quem os homens escondiam o rosto.
era desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi aflito, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração, considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do seu povo, deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca, todavia, foi da vontade de Deus esmagá-lo e fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua mão, ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades deles tomará sobre si. Que eu quero chamar a sua atenção para o versículo 10. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Foi da vontade de Deus, foi da vontade do Pai esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Por que eu estou lendo esse texto? Porque a nossa atitude com relação aos nossos filhos é protegê-los, é guardá-los. Quando a nossa função, na verdade, é prepará-los para eles serem lançados. É prepará-los para viver sem nós. Mas nós os preparamos para viver para sempre debaixo de nossas asas. Foi do agrado de Deus esmagá-lo, moê-lo. Uma coisa que acontece conosco hoje, principalmente com os homens, não aguentamos dores. Não aguentamos sofrimento. O menor aperto que acontece, pulamos fora. Por que isso acontece? Nós não suportamos dores. Estão comigo? Então, homens, preste atenção. Você não cura o seu filho no consolo. Você cria o seu filho na ferida. Bom, fica contigo aí. Então essas eram as frases que eu ouvia das mulheres. Nenhum homem presta, homem só presta para trocar lâmpada. Mas graças a Deus essa semana ou esses dias um homem veio a mim e disse: preciso falar com o senhor. Eu disse: e o que é que você quer falar comigo? E ele respondeu: eu preciso aprender a ser pai. Eu disse: cara, assim você me emociona. Eu quero aprender a ser pai. Eu digo: Jesus amado. Segunda-feira seguinte, marcamos uma reunião com ele e minha esposa. Preciso aprender a ser pai. Eu digo: cara, estou virando teu fã. O outro chegou para mim, esse não tem filho ainda, mas ele disse: pastor, eu preciso aprender disciplina. Eu preciso aprender a cumprir horários. Eu preciso aprender a ser perseverante naquilo que eu faço. Eu preciso aprender a enfrentar os problemas e resolvê-los. Eu digo: nossa, está ganhando meu respeito. Isso é atitude de macho. Resolver os problemas, ter constância no que faço, ter disciplina no que faço. Eu começo uma coisa e não termino. Não tem constância, não merece meu crédito. Não merece meu respeito. Começa e não termina, não tem respeito. Não, pastor, se eu tenho que amar, tenho não, irmão. Homem tem atitude diferente. Se você quer respeito, você conquista respeito. Ah, você precisa me honrar. Você tem atitude de honra? Então, olha só. Eu preciso aprender a ser disciplinado porque eu sou desorganizado. Eu preciso aprender a cumprir horários. Você marca um horário com um homem, chega 30 minutos depois, está errado. Se a sua palavra não vale, você não presta para nada.
Se você assume um compromisso financeiro e não honra, me desculpa, você está ruim das pernas. Principalmente se você é homem. Tudo bem? Aprender a ser disciplinado, cumprir horários, ser perseverante naquilo que eu faço e enfrentar os problemas a fim de resolvê-los. Quantos de vocês sabem que nós estamos aqui para resolver problemas? Amém? Nós estamos aqui para resolver problemas. Não, eu não quero problemas. Então, cara, tu está relegado a uma categoria que está falida. Porque se você não serve para resolver os problemas, você serve para quê? Se você não pode ser acionado, ativado para resolver um problema, qual é a tua utilidade? Não, eu fujo de problemas. Por que você foge de problemas? Eu não quero liderança. Por que você não quer liderança? Porque liderança dá problema. O que é que você quer? Glamour. Esquece, garotão. Eu quero uma igreja TGF 10.000. Quer mesmo? Tu é macho para aguentar uma igreja TGF 10.000? Tu é macho para lidar com as críticas, com os conflitos, com os trabalhos, com as violências que vêm, com 10.000 pessoas, com não sei quantas mil famílias, para você lidar com cada um dos conflitos que ela tem? É macho para isso? Como é que você acha que Deus vai nos dar se eu estou cercado de homens que não são macho? Eu preciso de macho, queridão. Você está compreendendo? Para quê? Para que as nossas famílias sejam invocadas, para que o nosso ministério seja invocado, para que Deus possa olhar e dizer, eu confio nos machos que congregam ali. E onde é que a gente vai começar nosso ministério? Dentro de casa. Se você não é pastor dos seus filhos, se não é pastor da sua esposa, se você não lidera a sua casa, cara, não presta para nada, me perdoa. O que você fez foi uma legalização para fazer sexo, só isso. Porque homem de casa, homem de família, homem é outra conversa. Outra conversa. Então a pergunta é, Deus pode olhar para esse quadrado aqui e dizer, eu confio nos machos que eu botei ali dentro. Eu confio, são cabas de fibra, são cabas invocados. O pastor não está solitário, ele pode contar a qualquer hora da madrugada. Ah, pastor, estou com sono, meu Deus do céu, tenho que acordar. Conversa o quê, rapaz? Passa uma noite acordado e um dia acordado, depois tu dorme, criatura. Homem mole, frouxo, não pode, queridão. Você tem que estar adulando, fazendo um negocinho para poder dar resultado. Fala sério, isso não é macho não, queridão. Macho é macho até debaixo d'água, debaixo do fogo. É aquele que arrebenta, queridão, pelo amor de Deus. É sol que lança luz. Se a tua luz for fraca, serve para quê? Qual é a inspiração, qual é a paixão que a tua mulher tem por ti, que teus filhos vai ter, se olha para você e vê um homem fraco? Não pode. Não é esse o espelho. Então, fiquei orgulhoso com esses dois homens que vieram falar comigo. Mas, existe outro que não tem a provisão financeira da sua casa e diz, mulher, vai buscar emprego, mulher. Aí eu digo, como assim, vaso? O cabo não dá um prego na barra de sabão e diz, bora, mulher, vai trabalhar. Eu digo, como assim? Escuta, querido, de quem é a responsabilidade da provisão de casa? É de mulher? Não. O que as escrituras dizem é, do suor do teu rosto comerás. E essa frase foi direcionada a quem? Adão, querido. Essa palavra é de Adão. Do suor do teu rosto comerás. Qual foi a palavra dada às mulheres? Você vai ter dores. Você quer trocar de lugar? Todos os meses, você sente dores, cólicas, infernais. E quando vai parir, mais ainda. Então, todos os dias do mês vai ter um dia que você vai dizer, Eva maldita, vem cá, não é Eva maldita, não, é Eva mesmo. Onde tu estavas, criatura? Eu queria te pegar pelos cabelos. Todos os meses eu tenho dores. E quando vai parir, muito mais. Mas qual é a parte do marido? Diz, com o suor do teu rosto, criatura. Você vai comer. Ou seja, a responsabilidade da provisão de dentro de casa é do macho. Quem sai para a caça é o homem. E a mulher, ela vai ser auxiliadora, é um suporte. Não é a principal que sustenta a casa. Queridão, se nós queremos ter respeito das nossas mulheres, se nós queremos ter respeito dos nossos filhos, se nós queremos ser dignos de honra, tem que ser macho.
E o macho é aquele que cuida da sua casa, que cuida da provisão da sua casa. Existem maridos que ficam botando pressão em cima da mulher. Bora, desgraça, me ajuda. A função é tua. A função de suprir é tua. E a função dela é ser suporte nisso. Então, mas quem é o principal? Sou eu. E se a minha mulher ganhar mais do que eu? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas se você é macho, vou te dizer uma coisa, você não vai se escorar nos 20 mil reais que a sua mulher ganha. Não vai. Ela vai ganhar 20 mil reais e você ganha 1.000. Mas eu estou lá ganhando os meus 1.000. Honrado, suado, mas é meu. Não é aquele filho da mãe que fica lá, a mulher ganhando 20 mil, se lascando de trabalhar, e ele de bonzão. Cara, isso é um frouxo, é um covarde. Não merece respeito e dignidade da mulher. Não merece. Não merece mesmo. Eu tenho muita dificuldade com homens que vão para o aconselhamento. De verdade eu tenho, irmãos. De verdade eu tenho. Eu estou pensando em fazer uma chibata. Hã? O João Vitor quer inaugurar essa. Aquela de policial. Que é assim. Cacetete. Eu disse o quê? Vocês entenderam, vocês entenderam. Vocês estão comigo, gente? Então por quê? Porque tem alguns homens que precisam, queridão. Meu Deus do céu, parece que não teve macho, pai macho dentro de casa para dizer como é que tem que ser. É cercado de mãe. Olha, não estou desprezando mãe, gente. Vocês são lindas. Mas eu digo uma coisa, excesso de mãe estraga menino. Precisa de pai, precisa de firmeza. Precisa daquele pai que fere nas emoções, para que ele corra. Quando ele vai ficar feridinho, fica. Mas ele vai levar porrada na vida, vai chegar uma hora que ele vai ter que voltar para casa do papai e dizer, papai, obrigado. As suas feridas só me fortaleceram. Acabou a conversa, aquele negócio de pessoas que têm pena de si. Ah, meu pai, para com isso, gente. Meu pai, para com isso. Para com isso. As feridas do pai vai curar você. Vai curar você. Porque você vai ter que elaborar suas dores, suas angústias, suas vergonhas, seus constrangimentos. Se você tiver um pai que lhe acolhe demais, assim como a mãe faz, ela está estragando você. O pai é aquele mesmo que expulsa, que fere, para que você arrebente na vida. Para que você vá e conquiste. Enfim. Estamos juntos? Então, tem uns que estão dizendo, me ensina a ser pai, pastor. Tem outros que estão dizendo, me ensina a ser disciplinado, me ensina a enfrentar os problemas, me ensina a ser constante, me ensina a prover para a minha família. Diga aleluia, mas tem outro que está mandando a mulher trabalhar. E não está honrando a sua casa. Isso está muito errado. Sim ou não? De quem é a responsabilidade de prover para a sua casa? Vamos lá, gente, está feio, vamos lá. De quem é a responsabilidade de prover para a sua casa? É isso aí, vaso. Quando eu era pequenininho, gente, presta atenção o que é consciência de homem. Presta atenção. Eu era pequenininho. Sempre fui apaixonado, sempre. Sempre amei mulher, graças a Deus. Então eu era pequenininho lá no interior, né? E trabalhando na roça. E vocês sabem que o trabalho da roça é muito puxado, né? Já contei para vocês aqui algumas vezes que terminei o final do dia, eu vivia com ínguas. Isso era normal, ter ínguas. Vocês sabem o que é íngua, né? Não? A íngua são caroços que se criam ao redor aqui na virilha. E eles é um tipo de inflamação que dá febre no corpo. E me parece que elas têm uma possibilidade de pedrar, e aí o problema é maior, é uma série. E essas ínguas, elas nascem por causa de esforço acima do normal. Quando se esforça acima do normal, o corpo reage, gerando caroços, ínguas na região íntima.
para dizer assim, ó, sinal vermelho, para aí. Né? Então eu terminei muitas vezes no final do dia, ínguas era normal eu ter, que era normal. E tinha dias que era piores, apareciam muitas ínguas. Então o trabalho era muito forçado. Mas olha só, eu tinha uma estratégia. A preguiça batia horrivelmente. Então imagina que eu estava aqui numa carreira de milho limpando, eu fazia a seguinte proposta comigo mesmo: se você limpar essa carreira em tanto tempo, quando chegar no final daquela carreira, o pai da menina que você gosta vai achar que você é homem e vai dar a filha dele para você. Aí você vai chegar para ele e dizer: ó, seu Zé, eu chego lá todo macho, né? Ora, e qual era o meu orgulho? Era eu passar na rua e o vizinho dizer: ó, filho do Assis, menino trabalhador. Meu querido, é sério, não tinha melhor elogio. O melhor elogio para mim era: é trabalhador, filho do Assis, né? Passava lá cheio. Então eu imaginava que eu ia chegar na casa do seu Zé, bota, como é que tá? E eu todo homem, né? Desse tamanho. Por quê? Eu digo: ó, eu quero sua menina para mim. E você faz o quê? Rapaz, eu sou trabalhador, rapaz. Pode perguntar, todo mundo aí. Pode perguntar. Então eu tinha certeza que ele não ia negar a filha dele para mim. Ele ia me dar a filha dele. Então esse era o argumento que eu usava comigo mesmo para me motivar para terminar a carreira. Aí quando terminava eu tinha que começar de novo, fazer outra proposta, e assim eu passava o dia trabalhando, me motivando, né? Eu era o coach de mim mesmo. Automotivação, né? E assim eu vivia apaixonado a vida toda. Isso era a motivação para viver e para trabalhar. Mas, e ainda tinha uma outra proposta: e se ele não der, eu roubo ela. Eu roubo ela. Boto lá a minha égua na janela e diz: bora menina, monta aí. Gente, isso é argumento da criatura desse tamanho. Pensando como é que ia fazer para pegar a sua mulher. Porque a gente tinha na mente aquela ideia do homem macho que usa facão. Eu tinha uma peixeira aqui do meu lado, né? O meu pai covarde me deu uma peixeira mole. Era de um flange. Não prestava para nada, né? Porque ele achava que eu ia me ferir se fosse uma de verdade. Então, meu orgulho foi quando eu ganhei uma de verdade. Né? Que eu botava peixeira aqui, pronto. Agora pronto, ninguém pode comigo. Eu sou valente, sou invocado, né? E o outro tempo foi quando eu fui caçar de espingarda, porque eu caçava de baladeira. Então, pedrinha, né? Quando eu fui caçar de espingarda, pronto, virei homem, agora eu tô homem. Isso tudo é argumento de criança, né? Então, já criança, eu matava as coisas com espingarda e a peixeira do lado, que era para, no caso de algum perigo, de algum bicho aparecer, a gente tava lá para, né, se defender. Mas, gente, isso era uma mentalidade do quê? De um homem que estava sendo construído, que futuramente ia criar sua mulher. Agora, qual é a mentalidade que a gente tem hoje de criança? Free Fire. Free Fire. Free Fire, né? Vamos jogar. Vocês estão compreendendo que a responsabilidade de sustentar a casa é do marido? E a mulher faz o quê? Preguiçosa? Mulher preguiçosa também não pode. Mas precisa ficar bem definido que a responsabilidade é do macho, é tua. Não escravize sua mulher, não ponha pressão sobre ela, a pressão é sua. Do suor do teu rosto comerás, e o desejo da tua esposa será para ti, e você dominará sobre ela. Se existe um homem dentro de casa, como é que a mulher vai se sentir? Dominada, mas é uma dominação que protege. É uma dominação que fornece segurança. Estou tranquilo, porque o meu macho está em casa. Então qual é o tempo de desconforto? Quando ele está fora. Fica contando os dias e as horas que ele vai voltar, e o meu macho vai estar em casa de novo. Então esse é o ambiente que Deus criou. Ok? Então esquece. Diga comigo, quais são as três funções básicas do homem? Diga comigo: provisão, proteção e destino. Vamos dizer junto, qual é a três funções do homem? Diga comigo: provisão. Vamos dizer forte: provisão, proteção, destino. Vamos encerrar a pregação? Amém? Nós estamos
Nós estamos no dia dos pais, nós estamos falando de cabra macho. Então, nosso primeiro trabalho como homem é, seja o provedor da sua casa. Deixa seus filhos e a sua esposa perceber que você é que traz provisão para casa. Amém? Qual é a segunda função do homem? Diga comigo, proteger. Mas eu quero falar com você aqui em rápidas palavras, qual é a proteção que nós precisamos trazer para dentro das nossas casas. Oi? Perceberam aí? Qual é a proteção que nós precisamos trazer para dentro das nossas casas? Por favor, preste atenção nisso aqui que eu vou lhe dizer. Quando a gente fala de proteção, a gente pensa nos cadeados, né? Nos cadeados, como é que a gente faz para proteger nossos filhos, nossas esposas fisicamente. Mas tem um tipo de proteção que eu tenho percebido que os pais não estão atentos. Olha para mim. Não se mexam. Estátua. E qual é esse tipo de proteção? É a proteção da pureza sexual. Presta atenção no que eu estou falando aqui, ok? Pastor, a pureza sexual do homem protege a família? Você não tem ideia. Tem um texto de Efésios, capítulo 1, que diz assim: Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Aí diz assim: bem como nos predestinou em Jesus para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Preste atenção nisso. Antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou em Jesus para sermos santos. Vamos dizer isso comigo? Antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou para sermos santos. O que é que isso significa para nós? Que o desenho de Deus para o homem, antes mesmo dele criar, era que ele fosse santo. Vocês estão me acompanhando? Antes de Deus criar qualquer coisa, Ele nos predestinou para sermos santos. Então, antes dele criar qualquer coisa, já estava no nosso destino, já estava na nossa formatação, como é que a gente faz para a gente funcionar bem? Seja santo. Então, se eu vou ser homem, sem santidade, não vai funcionar bem. Você foi predestinado antes de Deus criar qualquer coisa. Ele já predestinou você para ser santo. Era como se ele estivesse dizendo: esse é o caminho, esse é o projeto, esse é o formato, é assim que precisa ser. O que acontece quando a gente sai do caminho da santidade? A gente desprotege a nossa casa. Homens, quem é que protege a sua casa? Você. Você, homem, é a proteção da sua casa. Quando nós saímos do caminho da santidade, a nossa casa, o telhado da nossa casa se abre. E nós ficamos vulneráveis. A nossa esposa fica vulnerável, nossos filhos ficam vulneráveis, as nossas finanças ficam vulneráveis, a intimidade do casal fica vulnerável. Todo tipo de treco começa a acontecer quando eu saio do caminho da santidade. A minha casa fica aberta no telhado. Como é que eu faço para fechar o telhado da minha casa e manter minha família protegida? Caminho da santidade. Antes de eu criar qualquer coisa, eu te chamei para ser santo. Esse é o teu destino. Esse é o projeto original para você. Não sai desse caminho. Não sai desse caminho, o caminho da santidade. E vai haver proteção. Ok? Então eu queria chamar a sua atenção hoje. Veja, queridos, eu não sei se você consegue perceber o que eu percebo. Mas as famílias que a gente tem visto destruída, filho nas drogas, meninas piriguetes, olhe para o pai dela. Pode olhar. Faça esse teste. Olhe uma família destruída. Pode olhar e olhe para o pai daquela família. Veja, observe ele. E veja se o que eu estou dizendo não é verdade.
essas crianças vão ficar vulneráveis às facções. Vão ficar vulneráveis. Vão ficar vulneráveis às drogas. Pastor, e quando é que começa a santidade? No seu namoro. Se você é macho, você vai começar a se relacionar. E a tentação imediata é: manda ver. Faz tudo que você tem direito. Faz isso. E você vai perceber que a sua casa vai estar sendo desprotegida. O telhado da sua casa vai estar sendo quebrado. Como é que eu faço para consertar? Arrependimento. Sempre. Pisei na jaca. Arrependimento. Tem esperança. A Bíblia diz: lembra-te onde caíste e arrepende-te. Lembra-te onde caíste e arrepende. Volta e pratica as primeiras obras. Pratica a santidade. Volta para o ambiente que Deus te criou para ser. Estão comigo? Então, como é que eu, homem, vou proteger minha casa? Como é que eu, homem, vou proteger meu filho? Como é que eu, homem, vou proteger minha filha? Santidade. A santidade protege a sua casa. O telhado da casa fica protegido. Qual é a outra função do homem? Diga comigo, é destino. Como é que eu dou destino para os meus filhos? Vocês entenderam a proteção? É mais do que colocar cadeado, ok? Gênesis capítulo 18. Se você quiser testar o que eu estou lhe dizendo, só observe a sua volta. Só observe. Gênesis capítulo 18, versículo 19. O Senhor fala a Abraão do seguinte modo: porque eu tenho escolhido você, a fim de que você ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem, olha só, diga comigo, retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele eu tenho falado. Como é que eu faço para dar destino à minha família? Ensine aos seus filhos retidão e justiça. Assim o Senhor fará vir sobre você o que Ele prometeu. Então veja, tem coisas que Deus quer liberar sobre a minha família? Claro que tem. Por que Ele não libera? Porque você não se posicionou, homem. Porque se você se posicionar ensinando justiça e verdade aos seus filhos, eu farei vir sobre você o que eu prometi. É a promessa de Deus a Abraão. Então veja, eu como homem, por favor, olha para cá, não conversa. Quem conversa, o rabo espicha. Quem cochicha, o rabo espicha. Existem vezes nas ministrações que se você se distrair por um segundo, você não entende mais o que eu estou falando. Foi rompido. E atrapalha quem está perto. Estão comigo? Então, primeiro, eu entro no caminho da santidade, porque foi assim que Deus pensou para mim, antes de criar qualquer coisa. Efésios 1, versículo 4. Eu te predestinei para ser santo. Olha só que coisa fantástica. Deus nem começou a criar. E Ele já disse, esse é o caminho que eu preparei para você. Anda aqui e vai funcionar bem. Eu te criei para isso, esse é o meu desenho. Agora nós estamos falando sobre como é que eu faço para dar destino à minha família. Ele disse, ensina teu filho retidão e justiça. Esse é o trabalho do pai. Retidão e justiça, criando homens de verdade, homens de valor. Quando eu fizer isso, o Senhor disse, agora sim, está destravado para te alcançar. Então, voltando ao texto que nós começamos, por causa disso, há entre vós fracos, doentes e muitos que já morreram. E nós vamos deixar isso acontecer até quando? Nós vamos deixar que os nossos filhos se tornem pedintes? Até quando nós vamos deixar que os nossos filhos se tornem doentes, dependentes químicos, ladrões, homens sem caráter, homens sem firmeza, homens sem valores? Até quando? Por causa disso, há entre vós fracos, doentes e alguns que já morreram. Por quê? O homem não se posiciona.
Se você se posicionar no caminho da santidade, sua casa vai estar guardada. E se você ensinar justiça e retidão para os seus filhos, eles vão ter destino. Meu filho é assim, minha filha é assim, meu filho é assim. O que você está fazendo? Dando destino. Não é desse modo. Eles vão te detestar, e é isso mesmo. Eles vão te odiar, mas é assim mesmo. Essa semana eu tive uma conversa com minha filha sobre isso. Ela ficou com raiva de mim. Eu digo, que lindo, que maravilha. Fica. Mas o que é que eu estou fazendo? Te dando destino. Se você continuar assim, isso te destrói, isso te mata. Destino. Destino. Se eu te amo, eu vou te corrigir. Se eu não te amo, eu deixo você como você quiser. Mas quem ama tem destino. Eu não te criei para ser solto, eu te criei para ter estratégia. Eu te criei para ser forte. Eu te criei para ser uma mulher. Te criei para ser menino, para ser um homem. Então tem destino. Ensina justiça e verdade. E você vai estar guardando seu filho. Guardando sua família. Então, qual é meu papel como homem? Provisão. É minha responsabilidade prover. É minha responsabilidade proteger. E é minha responsabilidade dar destino a eles. É assim que é. É assim que tem que ser. Você não vai viver de qualquer jeito. Eu te digo qual é o destino. Porque eu sei para onde você vai. Eu sei qual é o seu futuro e eu estou te guiando para lá. Tem um destino para você. Você não vai andar de qualquer jeito, não vai andar com qualquer um, não vai falar de qualquer forma. Tem um destino, querido. E eu estou te levando para lá. Amém? Isso é cabra macho. Aleluia! Cadê os machos daqui? Eita, vaso! Aleluia! E cadê os machos daqui? Eita! Aleluia! As mulheres podem se apaixonar mesmo. Você vai abandonar elas? Vai usar elas? Vai lançar fora? O que você vai fazer? Eu vou amá-la. Diga comigo, eu vou amá-la. Agora que é a hora do rugido, vaso. Diga comigo, eu vou amá-la ao ponto de dar a minha vida por ela. Eu sou teu macho, mulher. Vixe, eu não senti firmeza não. Senti firmeza não, vaso. No final não ficou forte não. Diga comigo, tem macho aqui dentro? Vai lá, É hora, meu rapaz. Aí então vamos repetir de novo. Diga comigo, eu vou amar a minha mulher ao ponto de dar a minha vida por ela. Não vou deixá-la, não vou abandoná-la, não vou usá-la e desfrutá-la. Vai, pode dizer, e desfrutá-la. Desfrutar e jogar fora, mas eu não vou fazer isso. Amém? Mas diga comigo, eu vou amá-la, protegê-la, prover e dar destino. Aí nós vamos fazer o agora. Diga lá, 1, 2, 3 e... É isso aí. Aleluia. Deus abençoe.